Olá, boa tarde, pessoal. Boa noite para quem estiver no Brasil. Boa tarde para quem estiver aqui no Canadá. Tudo bem com vocês? Hoje, continuando como eu conversei com vocês, continuando a falar sobre as mudanças e principalmente sobre as oportunidades, né, gente? Tem muitas coisas boas e hoje eu vou estar de novo com o Armando, né, meu parceiro de lives, e com a Marina também, porque as escolas estão se adaptando às situações para oferecer, então, benefícios para os estudantes. Então, vamos lá, daqui a pouquinho o Armando já está entrando. E vai dar o que as escolas estão, porque nesse movimento todo, o que acontece? Existe uma. Estou falando aqui para eles, né, Armando, que nesse movimento todo, as escolas também, os colleges, eles procuram se adaptar às situações, né? Bom, boa tarde, boa noite. Olá, Rosa, boa tarde, boa noite, quem está no Brasil. É um prazer estar aqui novamente. Vamos lá falar sobre as dúvidas de imigração, sobre os colleges, tudo que a pessoa tem dúvida aí, a gente está aqui para responder realmente, dentro do possível, obviamente, né? Tem muitas dúvidas ainda que não estão respondidas pelo governo, vamos aguardar, mas estamos sempre aqui de olho e prontos para entrar ao vivo para passar essas informações para vocês. Exatamente. Na vida é tudo assim, né? Às vezes a gente tem algumas mudanças e a gente tem que administrá-las da maneira que Exatamente. pode. E nós, da Canadá Intercâmbio e da Northgate, estamos aqui para isso, para mostrar oportunidades dentro dessas mudanças, que é isso aí. A vida é isso mesmo. Eu acho que na nossa vida pessoal, tantas vezes a gente, né, encontra dificuldades e a gente tem que olhar para frente, né? Não dá para olhar Exato. para trás e nem se lamentar, porque já foi. Muito obrigada, né, a todos vocês que estão entrando na live. Mandem corações para que outras pessoas possam entrar também, fazer perguntas, façam as suas perguntas. De preferência, coloquem na caixinha de perguntas, porque daí a gente... obrigada pelos corações. A gente responde a todas, porque daqui a pouco eu posso não perceber e aí a gente fica sem responder, né, Armando? Exato. Então é extremamente importante que as pessoas coloquem as suas perguntas. Sigam a gente aqui no Canadá Intercâmbio, @Canadá Intercâmbio, lá no DM, mande as suas solicitações, o atendimento, ou vão em canadaintercâmbio.com, lá terá o ícone do WhatsApp, aí vocês já chamam o nosso pessoal para ser atendido por vocês. A mesma coisa com o Armando, você quer fazer o seu comercial? Vamos lá, não. A pessoa precisa seguir, porque a gente está sempre postando. As últimas novidades do governo estão sempre sendo colocadas na nossa mídia social. Então, vocês têm que seguir a Northgate Immigration. Então, @Northgate Immigration, essa que a gente está falando aqui agora. E também tem o meu, que a gente também coloca informações e menos legais e mais gerais sobre o Canadá, que é Stocco Armando. STOCCO Armando. @Estou com Armando, né? E aí você pode seguir os dois, que a gente está sempre colocando informações novas, frescas, que vêm do governo, sobre o Canadá, sobre a legislação que está mudando constantemente. Então, se você quiser ficar de olho, quiser ficar sempre ciente do que está acontecendo, tem que seguir a gente. Exatamente. Gente, podem fazer suas perguntas. Não existe pergunta boba. A É, gente está aqui para responder. O Donato aqui, boa noite, boa tarde, obrigada, Donato. A Cris. Oi, Luísa, minha sobrinha prestigiando, tudo bom? Ó, minha cunhada também aqui. A família, né? Família unida jamais será vencida. é isso aí. Então tá jóia. Armando, daqui a pouquinho a Arina da Cel que vai entrar. Ó, já tem uma pergunta. O Tiago, olá, tudo bem? Tudo ótimo, Tiago. Me chamo Tiago e eu gostaria de saber quais seriam os pontos que vocês mais têm informações. Quais os pontos mais importantes? Vamos fazer uma retrospectiva, então, né? Muito boa. Tiago, muito obrigado pela sua colocação. Ótimo. Vamos fazer, então... Meu sonho é morar no Canadá. Isso aí, Donato. A gente está aqui para te ajudar. Vamos fazer, então, um resumo dos principais pontos
que são importantes para a gente começar a conversar sobre as possibilidades, então, que a Marina, né, que os colleges têm, que a gente vai, gente, e by the way, como a gente fala, nessa semana a gente vai falar sobre exatamente oportunidades que tem. Então, aproveitem, fiquem ligados, porque todos os dias a gente vai fazer live para contar para vocês. Conta pra gente, Armando, quais foram, vamos botar 4 ou 5 pontos mais importantes dessas mudanças. Vamos lá. O primeiro lugar é que as pessoas que querem fazer college no Canadá vão aplicar para o visto de estudo naturalmente, e esse número de vistos de estudo está limitado, então, para 2024 e 2025. É uma medida temporária, mas vai até o final de 2025. 2024 é 364 mil vistos para colleges que seriam especificamente para esse tipo de curso, né? O que tá fora dessa regra? Os mestrados, doutorados, o pessoal que vai fazer high school, né? E elementary, que é o ensino básico e fundamental. Então, nós temos esse limite para 2024. No final de 2024, o governo vai reanalisar esses números e vai ver como é que vai ser para 2025. Então, a partir de agora, nós temos esse limite de números para colleges especificamente. Esse é o primeiro ponto que o governo anunciou, né? O segundo ponto é que esse número ele reflete também numa mudança do PGWP, né? na regra do PGWP. Então, alguns colleges que forneciam a possibilidade de ter o PGWP, para quem não sabe, PGWP é um visto de trabalho que se obtém quando se termina o curso em determinadas instituições educacionais. Então, antigamente, você conseguiria também obter o PGWP depois de fazer um curso em algumas universidades que eles têm um contrato público-privado com o governo. Então, uma vez que você terminasse o curso, você conseguiria obter o PGWP. Não será possível se você iniciar o seu curso, então, a partir de 1º de setembro de 2024. Algumas universidades, então, não vão poder oferecer mais o PGWP, ou melhor, não são elegíveis ao PGWP, quem completou esse curso lá, e são algumas só, tá? Não é público-privado como se achavam antes. As públicas, privadas não podem mais? Não, privadas também podem, mas as que tinham, então, esse acordo PPP, que a gente chama, né, parceria público-privada, as que tinham esse acordo, então, não vão poder mais oferecer. Na verdade, na prática, o impacto nesse ponto foi bem menor do que a gente esperava, né, que a gente imaginava no começo. As informações ainda estão bem superficiais ainda, mas, enfim, nós sabemos hoje que a partir essas universidades tinham um acordo realmente, especificamente com o governo, e essas universidades especificamente, principalmente em Ontário, tem algumas delas, algumas outras províncias, então o impacto não foi tão grande, foi em algumas universidades específicas. Então, se você tem vontade de fazer o college ainda, isso não mudou. Primeiro, porque é para quem começa 1º de setembro só o curso nessas universidades. Segundo, que não são todas as universidades privadas que você teve essa perda, digamos assim. São só algumas, tá? Então, esse é o segundo ponto que eu queria citar. Terceiro ponto, que no momento nós não temos como fazer aplicação para college especificamente ainda. Por quê? Porque a partir de agora, para inclusive ter esse controle de quantidade de vistos que eu citei no começo, na verdade você tem aí a autorização das províncias. Esses 634 mil vistos vão ser alocados de acordo com a província, com o número de pessoas que tem a província, o número de colleges, enfim. O governo vai alocar isso aí em determinadas províncias de acordo com o número de pessoas que eles podem receber em cada província. E aí, a província, então, vai ter que dar o que a gente chama de attestation letter, uma carta de aceitação, digamos assim, como já ocorre em Quebec hoje, todas as províncias têm que passar por isso. E elas têm até dia 31 de março para criar esse sistema, né? De que você possa pedir, então, autorização para a província para depois solicitar o visto de estudo. Nós não temos ainda informações de quando isso vai começar a valer, ou quando as províncias vão ter esse sistema pronto. O que nós sabemos é que o limite determinado pelo governo federal é dia 31 de março desse ano. Então, até lá, até as províncias saírem com esse sistema, a gente tem que esperar, né? Porque há necessidade realmente de enviar
uma solicitação à província primeiro, ela vai autorizar e depois disso nós podemos pedir o visto de estudo. Qualquer visto de estudo hoje solicitado para college que não tem essa carta da província, hoje vai ser devolvido, né? Não vai ser aceito. Então vai ter uma rejeição na aplicação em si, vai voltar para o aplicante. Então hoje, por enquanto, não pode se aplicar para college. Mas não é só 31 de março, como já ouvi falar. É quando as províncias tiverem isso pronto. Na verdade, isso é para especificamente os colleges, como eu disse, e até dia 31 de março. Então pode ser que amanhã a British Columbia tenha uma resposta para isso, Ontário, pode ser que outro dia, semana que vem, e assim por diante. Então, temos que ficar de olho, por isso que eu falo, siga a gente, acompanhe a gente vai estar constantemente olhando as notícias do governo, obviamente, e passando para vocês constantemente também, em quase tempo real, no mesmo dia a gente vai entrar e falar sobre as novidades do governo. Importante que vocês sigam a gente, estejam ligados aí e passem isso para frente para seguir a gente, que a gente está sempre dando as informações fresquinhas aí, saídas do governo. Agora, outro ponto importante é que quem fizer mestrado hoje, a partir de hoje, então vai poder ter 3 anos de PGWP, independente do tempo do mestrado. Isso é importante dizer que antigamente era 1 ano de curso de mestrado, 1 ano de PGWP, 1 ano e meio de PGWP, assim por diante. Hoje, se você fizer um curso de menos duração, segundo o governo, até o que nós sabemos, você já vai ter 3 anos, então, de PGWP. E o último ponto, que talvez seja o que muita gente tenha sofrido mais o impacto, mas eu vou mostrar que não é tão ruim assim, porque tem soluções, como sempre tem soluções, é que quem fizer o college hoje, quem tiver a intenção de fazer o college hoje, não vai ter direito ao visto de trabalho aberto para o cônjuge, tá? Então, se você vem, estava pensando em trazer o seu cônjuge, vai fazer um visto de trabalho, nós não sabemos quando isso inicia, mas o governo falou que nas próximas semanas ele vai sim anunciar que isso não vai ser mais possível para quem fizer o college. Mas tem soluções, mestrado não é afetado por esse sistema, por essa nova regra, tem soluções, aí a Rosa vai falar mais sobre isso daqui a pouco, eu acho, que existem soluções excelentes para se você quiser, então, trazer o seu cônjuge. E outro ponto importante é que, lembrando que é só no período de estudo, então você vem fazer um college no Canadá, tudo bem, pode ser que você tenha que vir sozinho, ou o cônjuge vai ter que vir com visto de estudante ou de visitante, não com visto de trabalho a princípio, mas lembrando que a partir do momento que ele acaba o curso, vamos supor, de 1 ano depois, né, do estudante ter iniciado esse curso no Canadá, com o visto de trabalho em mãos, com o PGWP em mãos, é sim possível trazer o cônjuge na segunda etapa desse projeto, que é a parte do estudo. Então, nem tudo está perdido. É só no momento do estudo, realmente, que talvez tenha um pouco mais de diferença do que era anteriormente. Na parte do trabalho, continua igual, você traz seu cônjuge sem problema nenhum. Exatamente. Por isso que a Marina vai entrar agorinha com a gente, deixa eu ver, exatamente para dar essas opções, né? Para quem quer vir com o cônjuge, o que a gente pode fazer casado. Deixa eu só responder aqui rapidamente. Oi, Marina. Oi, Olá, Marina. pessoal, tudo bom? Deixa eu falar aqui para o Ronaldo, querido, Ronaldo Adriano, Niagara de Toronto, Niagara College de Toronto, sim, afetada é PPP, mas você que está já estudando não vai ser afetado, tá? Você continua tudo normal. Depois gente, as perguntas, coloque lá na caixinha de perguntas, a gente vai responder tudo, tá? Eu vejo que tem mais gente fazendo, mas agora a gente tem que recepcionar aqui a nossa querida Marina para dar, né, dentro disso tudo, o que a CELC pode proporcionar, né, para esse pessoal, Marina. Obrigada por estar com a gente. Imagina. Sempre um prazer ver vocês dois. Eu sei que o susto das pessoas deve ter sido grande, né? E pensando principalmente nas famílias, que a gente sabe que as famílias foram afetadas e acho que não tem muita dúvida em relação ao Open Work Permit para os spouses, né? A gente, aqui na CELC, a CELC é um college privado, a gente tem programas de co-op, mas pensando nas famílias, nas pessoas que foram afetadas pelo Open Work Permit, a gente está oferecendo 20% de desconto na tuition das pessoas que viriam como spouses, né? E a gente vê isso como, claro, que uma mudança, como a Rosa falou no começo, a vida é feita de mudanças, a gente tem que se adaptar. É uma novidade que eu acho que no fim das contas vai ser bom, porque
uma pessoa com uma credencial canadense já dentro do sistema canadense vai ter muito mais sucesso na carreira, né, Rosa e Armando? A gente sabe que vir com Open Work Permit logo do início, claro, é muito legal, mas muitos alunos, não a maioria, gente, e não só pensando em Brasil, né? Eu trabalho aqui com todas as nacionalidades do mundo, mas a gente vê que quem vem direto do país de origem já para entrar no mercado de trabalho acaba se colocando, às vezes, em entry-level jobs, porque não entende o sistema, não tem a tal da experiência canadense que se pede tanto aqui. Então, a gente entende que é um susto, mas que, às vezes, pode ser uma entrada no sistema canadense mais fácil, né? Então, a gente vai oferecer 20% de desconto para quem foi afetado por esse Open Work Permit não elegível mais. E a gente tem, como a gente já falou aqui algumas vezes, muitos dos nossos programas estão no BCPNP, né? Então, a gente está falando de Living Caregiver, que foi a live que a gente fez com o Armando, que o Armando falou que era realmente um piloto bem agressivo de imigração. Então, continuamos com esse piloto ainda aberto, né, Armando? Ano que vem deve abrir mais vagas. O nosso programa é exatamente aqui, é um dos requerimentos, é um programa de 1 ano, é um programa que vai colocar os alunos para trabalhar com famílias, porque a gente tem o nosso departamento de carreiras que já tem essas parcerias só esperando nossos alunos entrarem no COP. A gente tem diversos programas de healthcare, mas não healthcare que exigem algum tipo de conhecimento prévio. Community Support Worker é uma profissão com altíssima demanda, né? Pessoas que trabalham na área de serviços sociais, como a gente conhece no Brasil, para lidar com pessoas vulneráveis da nossa sociedade aqui no Canadá. Então, é uma vaga que está no BCPNP. É um programa de 2 anos com co-op, então super atrativo para quem quer entrar no mercado de trabalho. Mas se é alguém que não quer lidar com pacientes, de fato, a gente acabou de abrir programas na área administrativa de hospitais. Então, é uma área, ainda na área de healthcare, com altíssima demanda, mas que são áreas de atuação muito mais voltadas para o business ao invés do paciente em si, né? E são áreas também, de novo, com alta aderência de mercado, com grande possibilidade de job offer. Então, a gente pensou nessas famílias que foram afetadas, né, de uma forma ou de outra pelo Open Work Permit, mas também casais, né? A gente sabe que começo de ano é quando a gente começa a organizar nossa vida, nossos planos para um futuro melhor. Então, para ajudar as famílias que querem vir, todo mundo que se matricular na CELC, o segundo programa vem com 50% de desconto. Então, é uma ótima oportunidade, às vezes, para quem pensou, vou desistir do meu plano de ir para o Canadá. Não desiste, gente, não desiste. O Canadá continua querendo gente. O nosso mercado de trabalho continua super aquecido. Claro, em algumas posições específicas, então, healthcare, educação. A gente tem um programa de Education Assistant muito legal que a gente tem parceria com as School Boards aqui do Canadá. Então, os alunos vão sim fazer o estágio dentro das escolas públicas. Outro processo, assim, claro que nada é garantido, mas processo com grandes chances de LMIA, de job offers. Nosso programa de supply chain, que também é uma outra área com altíssima demanda de mercado, e com a experiência dos brasileiros, a gente vê os nossos alunos tendo muito sucesso. Então, por enquanto, é isso que a gente organizou para os alunos. Então, se vocês querem vir em família, 2 programas, o segundo programa com 50% de desconto. E os alunos que foram afetados pelo Open Work Permit, né, Armando? O PGWP, a lei, quando o aluno pega o PGWP, o esposo continua sendo incluído, né? Depois que o PGWP saiu. Então, para continuar o planejamento, os dois vêm estuda por 1 ano só na CELC. O outro ano é co-op, trabalhando full time. Então, tem 2 chances aí. Ou o esposo que está no co-op de 1 ano tenta um BCPNP, o outro que está no público, quando entrar no PGWP, o esposo continua entrando. Pelo que eu saiba, nada mudou ainda. Então, acho que os planos Canadá devem permanecer. O Canadá continua sendo um dos países mais fáceis para a gente migrar. E eu acredito que com essas mudanças vão chegar alunos mais genuínos, né? Alunos mais
preparados, alunos que querem estudar e que, com certeza, essa genuidade dos alunos vai refletir no mercado de trabalho deles. Eles vão começar carreiras maravilhosas por aqui. Ainda mais se a gente seguir esses programas que estão no BCPNP, que é os programas que a gente tem focado mais, investido mais, né? E a preparação, gente, a preparação é muito importante. Os programas que a Marina está falando, eles são programas de 2 anos, onde na primeira etapa, né, você estuda e trabalha. Na segunda etapa, você vai trabalhar o tempo inteiro. Aí vai chegar o momento que o seu marido, a sua esposa vem para o college, você está fazendo o Career College. Quando chega o momento, né, Armando, de pedir o PDG-WP, aí os dois se encontram. Sabendo que, se você tem filhos, os filhos, eles estão também, continua tendo o mesmo benefício. A Camila, eu acho que a Camila ela participava das nossas lives antigamente também. A Camila fala da enfermagem. O que você tem para oferecer, Marina? E depois o Armando, o que ele tem para falar de enfermagem aqui em BC? Porque a gente está falando de BC. Eu vou passar para vocês, mas eu acho que amanhã a gente fala sobre Ontário também. Mas fala para a gente, Marina, para quem é enfermeira no Brasil, qual é no caso da Camila, qual é a opção para ela? Camila, assim, a sua área é uma área muito especial aqui no Canadá. A gente tem um programa que é o Postgraduate para Nurses, então para quem já é enfermeiro no Brasil, é um programa que a gente vai situar os profissionais no sistema canadense de saúde e principalmente olhar e auxiliar eles a como se ambientar com as práticas canadenses, né? Por mais que a gente tenha um sistema de saúde único como o Canadá, a gente tem práticas muito específicas do Canadá, que no Brasil a gente ainda não está muito acostumado. Então, esse programa é para colocar o aluno em contato com o sistema de saúde canadense e também visando as provas e todos os testes que qualquer enfermeiro teria que fazer. Esse programa, ele é um programa muito, muito legal, muito robusto no sentido da preparação, mas a gente percebeu que os alunos que já têm experiência de enfermeiro, conquistar uma segunda skill é muito importante também. Por quê? Né? Um aluno, um enfermeiro internacional, vindo fazer o nosso postgraduate ou não, ele continua tendo acesso às provas, ele continua tendo o acesso à certificação dele aqui no Canadá. Então, a gente continua auxiliando os nossos alunos, mas a gente percebe, pela experiência e pelo que a gente tem visto pelo mercado, um enfermeiro que já é enfermeiro no Brasil conseguir conquistar novas skills, ou seja, vindo para um programa como Community Support Worker ou como o HCA, que é um programa que a gente está esperando a aprovação, que vai sair já, que é o Healthcare Assistant, a gente percebe que eles têm uma entrada no mercado mais fácil também. Por quê? Eles só vão conseguir ser enfermeiros quando eles tiverem, de fato, todas as provas que eles vão ter, né? Então, a gente percebeu, a gente tem alunos nesse caso, nessa situação agora, os nossos enfermeiros que vieram fazer, ou principalmente o Community Support Worker, Social Services, já estão empregados, já estão galgando um espaço no BCPNP e, ao mesmo tempo, eles já estão fazendo as provas para virarem enfermeiros. Então, eles estão ganhando uma skill nova, que é um diploma em Social Services. Já entraram na área da saúde, porque eles continuam tendo acesso com pacientes, né? A gente tem uma população aqui bem vulnerável, que tem, né, questões com addictions, então os enfermeiros vão se deparar com isso, né, querendo ou não. Então, os alunos que já são enfermeiros e vêm fazer uma skill extra que está no BCPNP, vão conseguir uma imigração até antes de virarem enfermeiros, e tudo vai andar junto. Então, a gente percebe, a gente continua tendo o nosso postgraduate para os nurses, mas se eu pudesse recomendar, eu olharia para os enfermeiros do Brasil e talvez agregaria uma nova skill para eles. Então, eu acho que para a Camila e para os enfermeiros no Brasil,
para Ivone. Ivone, depois que Eu eu tô fui ver. pensando em Camila. Não é Camila, assim, porque eu falei Camila, mas ela disse, meu nome é Ivone, não é Camila. Então, Ivone, eu acho que vale a pena a gente conversar para eu mostrar os benefícios da gente agregar uma skill nova para você, porque o corpo humano é o mesmo no Brasil ou no Canadá. Então, os enfermeiros têm já esse know-how, mas eu acho que vai ser uma forma mais rápida deles entrarem no mercado, talvez conseguir uma imigração enquanto a gente está buscando a certificação para os enfermeiros. É uma estratégia que tem funcionado, né? A gente sempre é muito realista e a gente gosta de usar os cases de sucesso que funcionam para sugerir novas perspectivas para os alunos. Então, os enfermeiros continuam valendo ouro aqui, mas agregando, somando uma skill nova e já entrando no mercado de trabalho como um Community Support Worker, a gente tem visto os alunos tendo muito sucesso, tanto do ponto de vista do pagamento, né, do salário deles, mas também na questão de já entrar nesse sistema de saúde e também já ter uma proximidade com os pacientes antes mesmo deles virarem enfermeiros. Então, essa tem sido uma estratégia que tem funcionado muito bem para outras nacionalidades. O que eu vejo, antes do Armando falar, o que eu vejo é o seguinte, aquilo que você faz no Brasil, ele tem valor. Mas se você agregar alguma coisa a mais aqui e você entrar nesse mercado, aquilo que você tem no Brasil, as pessoas vão olhar. Mas primeiro você tem que blend in. Você tem que estar dentro, ter uma certificação, alguma coisa canadense. Uhum. Toda aquela, né, de novo, a tua experiência brasileira, ela vai fazer sentido. Armando, qual é a tua posição a respeito disso? A Ivone concordou, ficou muito feliz com o que ela ouviu. Qual é a posição de um consultor de imigração sobre? Bom, eu tenho boas notícias para a Ivone também, porque para enfermagem existem caminhos específicos e caminhos facilitados para a obtenção da residência permanente através da província de British Columbia. Mas o único ponto, e aí a Marina já cobriu bastante essa parte, que você precisa realmente um preparo, né? Por ser uma profissão regulamentada, você vai ter que fazer alguns ajustes, não pode simplesmente chegar no Canadá e começar a trabalhar. E também pedir a imigração só porque é enfermeira no Brasil. Vai precisar dessa validação do diploma, dessas provas, esse estudo, né? E a prova se faz preparando para essas provas, para esse processo. Então, uma vez que você tem essa parte do estudo, você pode solicitar residência permanente de uma forma mais fácil, com pontuação mais baixa, com facilidades da província, porque é uma profissão que você não vai ficar desempregado em British Columbia, com certeza. Há uma necessidade enorme, a gente sabe, né? E paga-se muito bem. Então, realmente é só o ajuste, é um planejamento bem feito, que vai necessitar um preparo, um estudo, obviamente, e aí existem cursos, como a Marina já citou, o curso que vai facilitar bastante esse contato com a enfermagem no Canadá, para depois, então, fazer essa parte da residência permanente, que é uma sequência de eventos que a gente tem que planejar. Então, tem o preparo, o estudo, por ser uma profissão regulamentada. Então, aí, uma vez que você tem isso que é necessário, você pode aplicar, então, e quem sabe virar uma residência permanente e ter um trabalho aí que não vai faltar emprego de altíssima necessidade no Canadá. Eu acho que quem é enfermeiro tem a faca e o queijo na mão realmente para fazer isso acontecer, pela necessidade que não só British Columbia, Canadá inteiro, mas British Columbia especificamente tem sim programas específicos de imigração que facilitam essa profissão tão necessária no Canadá. Uhum. Pessoal, deem coração, compartilhem com as pessoas que estão em casa. Muito obrigada, né, por vocês estarem assistindo. Marina, e só lembrando, quarta-feira a gente vai estar aqui de novo dando um outro enfoque, tá? Profissões regulamentadas, profissões não regulamentadas e outras opções também que a Marina vai trazer para a gente. Hoje o foco é outro para resolver, né? Para ajudar as pessoas que estão nesse momento da transição. Marina, quais são os programas que as pessoas podem? Você falou community, lista os programas para a gente deixar as pessoas entendendo quais são os programas que elas podem fazer de 1 e de 2 anos. Na promoção, a gente não quis fechar para nenhum programa específico, a gente quis... Vale para tudo. Vale para tudo, a gente sabe que já é um momento de pressão para os alunos, então a gente quer deixar eles tranquilos em relação a qual programa escolher, mas claro que eu olharia para os programas que estão no BCPNP.
né? Por motivos muito básicos e óbvios. Então, supply chain não está no BCPNP, mas a gente sabe, né, por Vancouver ser o maior porto do Canadá, pela nossa proximidade com a Ásia e pela experiência do Brasil. O Brasil é conhecido por ser um grande exportador, né? Então, quem já é da área de exportação, de relações internacionais no Brasil, já tem um grande benefício aqui. Então, Supply Chain é um programa que os alunos têm muito sucesso por conta da nossa parceria com o CITT, que é o Canadian Institute of Transportation and Logistics. E aí, claro, os programas que estão no BCPNP. Então, Living Caregiver para Child Care, para cuidar de crianças, Education Assistant, Community Support Worker, Social Services, e nenhum desses programas os alunos precisam ter um conhecimento prévio. E os nossos programas novos de áreas de administração hospitalar, então Hospital Support Specialist e o Medical Assistant, que são programas que pessoas com um background em negócios, administração, marketing vão se dar muito bem e são programas que a nossa província precisa. Não sei se o que o Armando pensa nisso, mas rolam fofocas de que daqui a um tempo, né, com todas essas notícias, a tendência é também a imigração começar a olhar para programas, né? Programas que as províncias precisam. Não sei o que o Armando pensa sobre isso, mas eu acho que se já estão falando nisso, é uma coisa que a gente pode prestar atenção, né? Então, quando a gente está escolhendo o programa, olhar com carinho para o que esse programa vai trazer para a província. Por que o seu permit seria aprovado, né? Então, olhar um programa que a província precisa. Supply chain, marketing digital também, mas marketing digital eu diria que é menos, porque é um programa que os canadenses também fazem, né, conseguem se inserir nesses mercados. Então, supply chain, education assistant, medical support, todos esses administrativos de hospital, principalmente uma pessoa que tem uma segunda língua, é muito importante que essas pessoas, porque no sistema de saúde daqui é muito difícil encontrar um médico que fale uma segunda língua, né? Então, foi a nossa própria, a pessoa que desenvolveu os nossos programas, ela falou que ter uma segunda língua e trabalhar em administração de hospital é muito benéfico para o aluno, porque ele stand out quando ele está disputando essa vaga. Você ter uma segunda língua vai sim agregar para essas áreas administrativas de hospital, porque às vezes você tem que ler, tem que conversar com uma família, você precisa conseguir ler alguma prescrição, alguma coisa que é muito relevante ter uma segunda língua. Então, eu sempre olharia para programas que estão no BCPNP. Community Support Worker, Hospital Assistant, Supply Chain, Living Caregiver e Education Assistant, principalmente. As áreas, né? Aquilo que eu falei na live passada, a gente precisa se debruçar, ver o que tem de oportunidades e ser criativo e trabalhar. Pô, eu não gosto, não tô na área, não quero ser médico ou enfermeira, mas eu gosto da área administrativa, né? Eu gosto do administrativo. Essa é uma opção. Armando. Olha, eu vou até um pouquinho mais a fundo ao que a Marina falou, porque já está acontecendo isso, Marina. A imigração já está selecionando em relação ao programa, a profissão que você tem. Eu vou dizer aqui rapidamente, para não ficar muito complexo nem muito longo, 3 principais províncias e o governo, 2 principais províncias e o governo federal, né, que já têm programas de imigração voltadas a profissões. Por exemplo, no Express Entry hoje tem um sorteio category based, quer dizer, baseado na categoria. Então tem sorteios para pessoal que faz de construção, de tecnologia, saúde, isso no governo federal. Aí você vai para a província de British Columbia, por exemplo, nós temos o Tech, que não é mais Tech só, engloba Child Care, engloba Health, engloba Tech, engloba Construction. Então, quem tem essas profissões, já em BC, por exemplo, já tem vantagem, porque a pontuação é diferente, é sorteio com pontuação mais baixa. Ontário, In-Demand Skills Stream, que é uma categoria, um sistema de imigração de Ontário, que então tem especificamente algumas profissões de alta necessidade que você também consegue imigrar. Então, já está acontecendo isso realmente, de que a imigração está sendo transformada em uma imigração da necessidade de cada local. Cada província vai ter sua necessidade
e aí sim as pessoas que têm essas profissões de alta demanda vão conseguir mais fácil. Já está acontecendo bastante isso, então, importante o curso que você escolhe. Dá um exemplo só, a Marina falou do Child Care, né, que é tem vagas abertas, mas eu digo ainda um pouquinho além, que hoje você consegue, mesmo que tenham sido completadas todas as vagas para esse programa federal, né, que acontece geralmente no começo do ano, você faz LMAE, você faz a solicitação do visto de trabalho para essa pessoa que quer fazer um child care, um caregiver, melhor dizendo, e aí a pessoa com caregiver, ela tem uma categoria específica de LMAE para você conseguir para caregiver, que não é empresa contratando uma pessoa, e sim uma pessoa física contratando uma caregiver. E eu já fiz bastante desses processos de LMAE que está saindo muito desse jeito, porque tem uma categoria específica. Então você vê que é muito importante você selecionar o curso que você faz de acordo, se a sua intenção é imigração, de acordo com a demanda daquela profissão no Canadá, né? Então, excelente estratégia, na minha opinião, pensar bastante no que vai fazer, se a intenção é emigrar, porque a imigração está se transformando em realmente uma imigração na demanda das províncias, do governo federal, em relação às profissões, realmente. E vai garantir maiores chances para o sucesso, né? Sem dúvida. Que eu estava fazendo assim, né? Não mais assim, assim, né? Não mais tão horizontalizado, né? Tudo, mas procurando exatamente trabalhar os focos de necessidade que as províncias têm. Então, quanto mais a gente olhar no detalhe, mais mais assertivo a gente vai acertar mais para o nosso sucesso. E aqui a gente está para isso mesmo. Daqui a pouco, eu gostaria de falar mais, gostaria de entender mais com a Marina. Tem a nossa equipe no Brasil, canadaintercâmbio.com. Entrem, chame a nossa equipe. Eu acho que conversar, entender, falar quais são as suas características, para que a gente possa encontrar o melhor caminho, isso é de fundamental importância. É a vida de cada um, é sair do nosso país, é começar alguma coisa nova. Independentemente de você ficar, eu sempre digo, independentemente de você ficar aqui no Canadá ou não, a melhor escolha é a melhor decisão. Né? E quando a gente escolheu, a gente não vai mais saber se aquela seria melhor ou não. Então a gente tem que fazer o melhor daquele caminho, né, que a gente tem. Marina, fala de preços, de quanto a quanto que a gente está falando, porque os preços agora com esses descontos, eles são extremamente atrativos. Sim. Fala pra gente, Marina. A gente tem programa que daí entra nessas promoções, como eu falei, a gente não colocou nenhuma condição, a gente tem programa a partir de $4.700, programa inteiro com co-op, sem pagamento surpresa depois, esse é o valor, não tem nada para pagar extra. E programa, assim, os programas mais caros que a gente tem vão aí ser no máximo $16 mil. A gente, se precisar, a Canadá também tem os melhores planos de pagamento que vocês podem imaginar. Então, dá para pagar parcelado, não precisa pagar tudo de uma vez, né? Dá para ser mais flexível. E uma coisa que eu esqueci de comentar, todos os nossos programas, inclusive os da área da saúde, a gente sempre quer ter um planejamento bem certeiro, mas claro que as coisas mudam. Então, um aluno que está olhando para o BCPNP tem grandes chances de sucesso, né? Se arrumou o employer, se continuou no emprego, claro que também depende muito do aluno, como ele se sai no mercado de trabalho, mas todos os nossos programas continuam tendo pathway. Então, mesmo programa de Community Support Worker, depois que o aluno fez a trajetória toda, depois de 2 anos de trabalho, se por algum motivo não permaneceu no mercado de trabalho, por 1000 motivos, às vezes não quis ou aconteceu alguma coisa, continua tendo transferência de crédito para a LaSalle e a LaSalle continua sendo elegível para o PGWP. Então, os alunos têm o planejamento completo, como a gente sempre fala aqui. Vem para a CELC, tem o co-op, é uma instituição que é voltada para o aluno internacional. Então, é muito mais fácil, de uma forma ou de outra, de um aluno internacional acompanhar o ritmo de aula, né? A gente não parte do pressuposto, como os públicos, que o aluno é fluente em inglês, né? A gente tem toda aquela flexibilidade do aluno que o internacional precisa. Tem o co-op, e ainda assim, se
precisar, tem transferência de crédito para La Salle. Do Community Support Worker, do Living Caregiver, até o programa de enfermagem tem Pathway para La Salle, para se precisar, tem um PGWP depois. Ótimo. E tem que olhar as oportunidades. Alguma vai caber dentro do seu bolso, do seu planejamento, enfim. Armando, a gente depois vai passar para os comentários aqui. Dentro dessas possibilidades, a questão financeira, como é que fica para aplicação? Assim, dá um overview para a gente por cima da aplicação né, de como é que seria eu vou para o college e a minha esposa vai para o Career College ou vice-versa. Só nos dá uma visão de como é que isso aconteceria. Perfeito. Bom, se for para o college, existe hoje um requerimento de um valor mínimo para se demonstrar ao governo, né? Isso aí foi modificado agora no começo do ano e o valor é por volta de $20.000 a primeira pessoa que tem que vir ao Canadá. Caso tenha um segundo estudo, nesse caso, você poderia... Se vier para um ano, no ano... Isso. Na verdade, a sempre demonstração é para o primeiro ano do college. O governo ele não quer saber se tem 2, 3 ou 4 anos, isso é uma ótima coisa, na minha opinião. Então, não importa quão longo é o seu curso, o importante é a demonstração do primeiro ano. Então, um ponto rosa, que tem que ser só o primeiro ano que tem que ser demonstrado. Isso, primeiro ano pago ou reservado o valor para isso, mais o valor também para o primeiro ano, que seria por volta de 20 mil, né? A demonstração financeira, há a possibilidade de se fazer uma aplicação conjunta e consegue-se, então, fazer uma redução nesse valor de aplicar 2 vezes de 20 mil se for família. É até possível fazer isso, mas aí caso é caso. Então, é possível fazer uma aplicação, porque é uma família, uma aplicação conjunta, 2 LOAs, e você, então, tem que provar um valor menor do que o que seria separado, se fossem aplicações separadas. Nós estamos fazendo uma aplicação junta. É óbvio que precisa ser casado, como um law, existem alguns detalhes que precisam ser analisados. Mas isso é uma facilidade no sentido de 2 pessoas virem estudar. O importante também é ter o primeiro ano o valor reservado daquele curso. Então, isso tem que estar reservado fora desse valor de demonstração, ou alguns colleges aceitam pagamento no primeiro ano, paga-se. Talvez seja um pouco mais recomendado, porque o governo entende que aquele valor está preso por college e não pode ser retirado antes do início do curso. Então, são esses detalhes que são importantes fazer parte do planejamento da pessoa que quer vir estudar no Canadá com a família. Se tiver filhos, o valor vai aumentando, obviamente, né? Lembrando que nem todo mundo precisa vir com a família nesse primeiro ponto. Não é eu sei que, claro, muita gente quer e faz parte, obviamente, mas como estratégia também, muitas vezes a pessoa pode vir fazer o primeiro ano, conseguir o PGWP, depois traz a família inteira, né? Se há essa possibilidade. Tudo é questão de estratégia. Por isso que eu falo, imigração, estudo no Canadá é sempre a melhor estratégia. Se é o seu interesse, tem que ter uma estratégia para emigrar, ou para estudar, ou para vir trabalhar. Isso que a gente faz no nosso dia a dia. Nós estamos aqui justamente para criar essa estratégia. Eu fiz isso quase 20 anos que eu estou no Canadá, mais de 20 anos que eu estou no Canadá, e eu naquela época, já criei a minha estratégia. No caso, deu errado a primeira vez, eu tive que remanejar, então isso é normal, né? Eu demorei por volta, no meu caso especificamente, mais de 2 anos para criar essa estratégia e colocar em prática. Agora, o que você precisa? Querer, né? Querer e estar disposto a passar pelo que tiver que passar. Foi o que eu fiz. Essa parte não mudou, né? Apesar de tanto tempo, 20 anos, ainda não mudou. Quem quer, a gente vê no dia a dia, né? A pessoa que quer realmente, ela acaba fazendo planejamento bom, tem as barreiras que vão aparecer no caminho, você tenta sair das dificuldades e chegar no objetivo final. Então, é uma questão de planejamento. O primeiro passo que eu diria é ter um bom planejamento, seja estudo, seja trabalho, seja imigração através do estudo, também precisa de um bom planejamento. Gente, obrigada pela participação de vocês. Façam as suas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Entre em contato com a canadaintercâmbio.com, vão lá no nosso site, chamem a nossa equipe.
eles estão super treinados e o que eles não souberem, eles vão perguntar para o Armando, vão perguntar para a Marina ou para quem for necessário, não tem problema. A gente está aqui para isso. Nós somos especializados no Canadá há 20 anos. Então, né, confie em quem tem todo esse tempo. Não somos perfeitos, não existe isso, não existe a perfeição, mas você pode ter certeza que tem o compromisso de trazer as boas oportunidades, opções para que você possa escolher. É isso que é importante, que você tome uma decisão consciente e faça suas perguntas. Isso é fundamental, é a sua vida. E a vida a gente não pode entregar para qualquer um de qualquer jeito. A gente precisa saber fazer as perguntas. Eu sei imigrar e fazer um intercâmbio não é uma coisa que a gente faz todos os dias. Por isso, muitas vezes, a gente não sabe fazer as perguntas. Então, estudem muito bem na hora de com quem que vocês contratam um serviço. Porque as pessoas com quem você contrata precisam saber. E só experiência e muitos anos no mercado fazem com que a gente tenha essa experiência. Não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. Nem vou criticar ninguém, porque não é uma coisa fácil. A gente, só ao longo de tantos anos, eu trabalhando também, o Armando trabalhando, a Marina, é que dá esse know-how para a gente. Então, não entreguem para qualquer um, não desistam dos seus sonhos ou vão atrás do que vocês querem, porque independente de migrar ou não, ter uma experiência no exterior, gente, é fundamental. É fundamental para nós, profissionais, seres humanos, é muito importante. Alguém aqui fez uma pergunta, Marina, que eu não sei. Ela comentou assim, não sei se eu vou conseguir chegar de volta, mas ela perguntou sobre a lista de escolas, de instituições que dariam o PGWP. Na verdade, bom, responde para mim isso. Eu daria a minha resposta, mas fala, lista de, porque o site do governo não estaria atualizado, Armando, mas... Eu acho que é a lista que saiu dos PPPs, talvez, porque eu acho que a lista dos elegíveis para o PGWP continua. Pelo que eu saiba, BC nunca... teve... A gente não pode mais ter PPP, então todos os colleges de BC que estavam previstos para ser elegíveis, eles continuam sendo, até onde eu sei, mas o Armando é a voz da experiência aqui. É exatamente isso. Na verdade, não houve grande modificação, é uma lista negativa, digamos assim, os que saíram. Porque o site do governo mostra realmente, já mostra, da mesma forma que você via antes, coloca DLI, CIC, né? DLI, CIC, vai aparecer o primeiro hit no Google, que é a lista das escolas que tem possibilidade do PGWP. Agora, tem aquelas que saíram, que pode não estar atualizado nesse site, eu não sei realmente, mas o governo, sim, acredito que soltou uma lista uma lista negativa, dos que saíram. Não são, assim, um número absurdo, por isso que eu digo, o impacto não foi tão grande, a modificação não foi tão grande quanto as pessoas imaginaram no começo. A gente sabe, né, Marina, no começo foi um susto pra gente, entrei em contato para a Rosa também, todo mundo, primeiro dia ficou em pânico, porque a gente achou que fosse muito maior o impacto. No final, a gente viu que foi mais sensato, graças a Deus, aí não impactou tantos colleges como a gente imaginava, e isso foi muito bom. Então, mas fiquem ligados, porque tem muita informação ainda que precisa ser confirmada pelo governo, tem que ter cuidado com esses detalhes, porque, que eu digo, eu gosto de falar com certeza quando a lei está no lugar que ela deve estar. Na ARPA, que a ARPA é a Bíblia, digamos assim, da imigração, é o documento oficial onde as leis estão, ou então no Operation Manual, que é o manual que os oficiais são obrigados a ler para dar o visto, para o procedimento, digamos assim. Quando isso está atualizado, eu fico mais tranquilo em dizer porque eles estão seguindo aquela legislação. Hoje foi só uma nota, realmente, então tem bastante coisa que a gente acha que vai mudar ou não vai mudar, quer dizer, a gente não sabe, na verdade, se vai mudar, ou se vai ser diferente, ou se quis dizer aquilo. Por enquanto é muito superficial em vários pontos, mas o que a gente sabe, a gente está passando e a gente está seguindo essa linha de dedução, mas com uma certa segurança no que a gente fala. Maravilha. É isso aí mesmo. E se eu puder falar uma coisa, eu quero saber o que vocês acham. Eu acho que muita gente recebeu essas notícias com maus olhos, mas eu acho que tudo isso que
a nossa imigração fez foi, na verdade, para proteger os alunos, né? Um grande problema eram alguns colleges em uma província específica que não olhava para o aluno em si, via os alunos mesmo como um número, e esses alunos tinham tinham um tempo difícil por aqui, né? Então, essas notícias, num primeiro momento, eu acho que a gente pode achar, o Canadá está fechando para aluno internacional. Não é nada disso. Eu acho que ele está querendo facilitar para os alunos que realmente querem vir e ficar, e principalmente colocar as escolas, né, em xeque. As escolas que não são as escolas genuínas, que não iriam assistir os alunos bem, elas, de uma forma ou de outra, não estou falando de todos os PPPs, nada disso. Mas, às vezes, a gente vê um mau uso de algo que acaba influenciando para todo mundo. Mas eu acho que agora os alunos também vão se sentir um pouco mais seguros de uma forma ou de outra. Não acho que essas notícias vieram para o mal. O Canadá, assim, não quer tirar os alunos daqui, nada disso. É só também para os alunos terem certeza de que eles também vão ter sucesso, né? E por isso que eu acho que é muito importante olhar o programa e de forma nenhuma desistir do Projeto Canadá. Os brasileiros se dão muito bem aqui, né? Como eu falei, eu trabalho na CELC desde 2017 e os brasileiros que vêm para cá, os que querem ficar, 99% deles têm sucesso. Então, não acho que essas leis vieram para assustar ninguém, só para a gente, né, dar uma flexibilizada e uma mudada nos planos, mas acho que, no geral, vai ser bom para todo mundo. Exatamente. O planejamento, a preparação é a chave para a sorte, né? Tem a oportunidade, tem a preparação, aí vem a sorte, né? Na verdade, a gente já está preparado para isso, né? Não é bem assim. Se me permite completar, até Marina, eu concordo totalmente. Eu acho que outros pontos estão sendo colocados, isso é a prova do que você falou, está certo. Outros pontos estão sendo colocados para controle, realmente. O que está faltando é um controle melhor, para que os alunos possam aproveitar melhor o investimento que eles estão tendo no Canadá. Por exemplo, agora existe um sistema que você pode verificar se a LOA a carta de aceitação é legítima ou não. É um outro ponto que ninguém falou muito, mas foi colocado no governo no final do ano passado, começo desse ano, porque justamente para evitar o que aconteceu com muitos alunos de um determinado país que vieram para o Canadá achando que tinha uma carta de aceitação de um college que era real e assim, ninguém sabe muito bem, está em investigação, não vou entrar muito em detalhes, mas eles foram sim prejudicados e houve até um movimento para bani-los do Canadá ou mandá-los de volta para o país, porque eram falsificadas até a carta de aceitação. Então, esse tipo de coisa que o governo está tentando evitar. Eu acho que ele está pondo mais controles. Então, assim, eu não acho que o Canadá está fechando, não é isso, na minha opinião. Vagas de emprego, vocês sabem, como eu sei, Canadá é carente de muita coisa ainda. Eu faço LMAE diariamente, tá? LMAE, para quem não sabe, é o processo de contratação de estrangeiro, justamente porque não tem mão de obra. Eu tenho uma reunião após essa live sobre LMAE, isso não para realmente. Então, isso prova que o Canadá não é que está fechando. O que ele está fazendo é lapidando melhor o sistema, ou pulindo melhor o sistema, para que isso seja melhor para todo mundo, para quem vem estudar, e para quem já está, ou quem está entrando no mercado de trabalho, quer dizer, todo mundo acaba tendo o melhor resultado com esses controles, na minha opinião. Então, nada de ficar desesperado ou acabou meu sonho no Canadá. Pelo contrário, talvez é um ajuste só que você tem que fazer. A gente já viu outras situações assim, não é a primeira. Vocês devem lembrar aí outras várias que tivemos que realmente falaram, nossa, agora acabou. E não, foi só uma modificação. Depois de 2, 3 meses, ninguém mais fala sobre isso, está todo mundo feliz, continua normalmente as pessoas chegando no Canadá da mesma forma. Verdade, exatamente isso. A gente vai se ajustando e vendo o bom, né? O lado bom de tudo. O Tiago Melodias, né? Ele tinha perguntado antes. Então, eu apliquei para o Study Permit no começo de janeiro e na época não pediam essa letter. Ele esqueceu o nome, que eu também sempre esqueço, Tiago. Attestation letter. Attestation letter, precisa anotar isso aqui em algum lugar. Vai afetar o resultado da minha aplicação? Obrigado pela resposta, obrigado pela pergunta, Tiago. Não, a gente acredita que não. Claro que tudo pode ser mudado, a gente fala isso aqui, amanhã o governo dá uma canetada e muda. Mas, pela lei de hoje, existe o que a gente chama de local date, a data de envio da documentação. A hora que você enviou a documentação, a lei vigente naquele momento é a que vale para o seu processo. Isso é o que vale hoje. Então, se ele enviou em janeiro, o que estava no dia que ele enviou é o que vale. Não vale a mudança do jogo no meio do jogo. Essa é a ideia, né?
Isso hoje. Como eu disse, tudo pode mudar. Não acredito que vai mudar isso. Não é isso não estou falando que eu acredito, mas estou dizendo que é uma determinação do governo. Mas hoje, no caso dele, a pessoa que fez a pergunta, não acredito que isso mude, porque tem a data que foi travada a aplicação dele. No momento da aplicação, o jogo continua como era naquele momento, não com as regras de hoje. Um sonho de lar diz boa noite para você também. Essa nova regra abrange todas as universidades públicas e privadas. Na verdade, sim, tudo que é público e privado, sim, mas o que conta aí é que você, quando você vai fazer um college, um career college, o spouse, né, não vai ter o direito ao o visto aberto de trabalho num primeiro momento, somente no PGWP. Mas para o aplicante não muda nada. Não mudou nada, ele pode trazer o filho. O que não pode trazer é a esposa ou o marido, o cônjuge. E para doutorado e para mestrado, nada mudou. Continua tudo igual. Deixa eu ver aqui. Marque. Continuando. Aqui ele faz boa noite. Deixa eu colocar aqui ele. Marquinhos Vieira. Boa noite, tudo bem? Estou pensando, tudo jóia, Marquinhos. Estou pensando em fazer intercâmbio em 2025. Porém, preciso estudar e trabalhar. Vamos ver, depois ele tem... eu sou engenheiro civil, consigo aplicar... Sou engenheiro civil, consigo aplicar para a minha profissão? Acho que, Armando, você pode falar um pouco sobre isso, sobre aplicar para a profissão dele, sendo engenheiro civil. O que você aconselha? Na verdade, não tem nenhum impedimento de ser engenheiro civil. A única coisa que tem que se observar é que engenharia é uma profissão regulamentada no Canadá, mas não significa que você não vai poder trabalhar na sua área. Eu vou dar um exemplo clássico que eu sempre falo nas minhas lives. Um dos meus melhores amigos no Canadá, ele é engenheiro, chegou no Canadá e ele começou a procurar emprego e ele foi achar um emprego como desenhista de AutoCAD, que pagava muito bem, e é uma coisa que ele aprendeu na universidade no Brasil. Então ele utilizou essa habilidade que ele aprendeu na universidade para estar próximo dos engenheiros. Então, com o tempo, ele foi ajustando o que era necessário e validou como engenheiro depois de muitos anos. Então, não necessariamente você não pode porque é regulamentado. Você pode fazer outras várias áreas e alguém assina por você como engenheiro. Aliás, é o que mais acontece. As pessoas chegam como engenheiros de outro país, eles não vão poder assinar no momento como engenheiros, até que tenha a validação do diploma, mas eles trabalham em empresa com outros engenheiros e ganham bem, inclusive, e aí começam o processo de entender como funciona a engenharia e a validação do diploma e podem ou não validar lá na frente. Isso não tem necessariamente diretamente ligado a poder migrar ou não. Claro, é um curso superior que vai ajudar em muita pontuação. A engenharia está em listas de províncias aí como empregos que têm mais facilidade. Agora, ele pode vir estudar no Canadá, ele pode estudar alguma coisa na área já para ficar, né, mais envolvido, ou ele pode estudar uma outra área completamente diferente, se ele gostar também, como acontece, e achar um emprego na área de engenharia. Quer dizer, não está relacionado, não é obrigatório seguir um caminho pela engenharia que tem que ser dessa forma, só validar, senão você não vem. Não, existem várias formas de se fazer a mesma coisa. E é isso que eu falo que o planejamento é muito importante. Esse exemplo do meu amigo, né, meu grande amigo que eu tenho, é um exemplo clássico. Ele não veio como engenheiro, hoje virou engenheiro, mas ele entrou e fez muita coisa ligada à engenharia, e todo mundo pode fazer dessa forma, além de poder fazer outros cursos e achar um emprego na engenharia, ou fazer outro curso e mudar de área. Quer dizer, não está relacionado uma coisa com a outra. Claro que como engenheiro no Brasil, pode sim conseguir a imigração sem problema nenhum. Uhum. Como a Marina falou na área da saúde, a gente vai pegando pelas beiradas, a gente vai vendo maneiras de... Todo o seu background no Brasil, ele tem valor, mas você precisa usar de estratégia. Tudo na vida é uma estratégia. Dentro do nosso trabalho, na nossa vida pessoal, profissional, a gente precisa de estratégia. A nossa vida é um jogo, onde a gente vai dando as cartas. E aí, né, eu sempre fiz essa analogia, porque é exatamente assim, a gente tem que saber jogar, interpretar o que tem pela frente. Só complementando, Rosa, na verdade a gente chama, tem até um nome para isso, a gente chama de profissões satélites, né? Isso é a nomenclatura que a gente desenvolveu aqui.
que são, por exemplo, um contador, que tem muita necessidade de contabilidade também no Canadá, ele não vai ser um CPA imediatamente. CPA é aquela pessoa que já tem o registro de contador. Ele vai trabalhar no escritório de contabilidade, lidando com documentação, aprendendo primeiro como é que funciona o sistema de imposto no Canadá, se for de imposto que ele trabalha, com o imposto que ele trabalha, tendo contato com outros contadores que são CPA, e aí a partir de um tempo, depois de um tempo, ele vai ter as condições para validar. É muito importante isso. O governo até incentiva esse tipo de ajuste, porque imagina uma pessoa chegar de fora com contabilidade do Brasil e já querer fazer a contabilidade do Canadá, no exemplo que eu dei, obviamente isso é um exemplo, mas querer já fazer a contabilidade do Canadá é totalmente diferente, não é só fazer a prova. Você tem que estar no meio, mesma coisa um médico, o sistema de saúde do Canadá é diferente do Brasil ou de outro país, então ele precisa começar a, como vocês citaram, ir pelas beiradas mesmo, pelas beiradas e vai entrando no mercado, e aí sim, até o ponto de ele estar preparado para assumir uma posição que é regulamentada, e aí tem o conhecimento geral daquela área para poder assinar e responder por aquela profissão. Então, é normal, isso é muito padrão, na verdade. Você tem que começar aprendendo. Ninguém inicia a ler e escrever, não sabe ler e escrever e já vai para quinta, sexta série. Tem que começar devagarinho e vai melhorando até chegar no final do curso básico, depois do fundamental e assim por diante. E assim na vida, tudo vai devagar. É melhor do que você se arriscar e não saber o que fazer. Se coloca numa faculdade e você não sabe ler, não. Você precisa ter ensino fundamental, básico e tudo mais. E assim por diante. A gente vai falar na quarta-feira, gente, sobre profissões regulamentadas. A gente vai ter de novo aqui a Marina e o Armando para a gente falar sobre essas profissões, como essa de engenheiro civil e outras que a gente pode administrar. A NAI, CLB5 francês, se torna LMIA exempt para caregiver também, Armando? Sim, qualquer profissão, exceto agricultura básica, primária, tá? Qualquer uma. E outra, não é CLB5, não é CLB5. É só speaking e listening, não tá writing and reading. Tá mais fácil do que vocês imaginam. Você tendo speaking e listening 5, que não é o CLB, porque o CLB engloba writing and reading também. Então, se você tiver já só speaking e listening, já é o suficiente, pode ser também para o caregiver. A única profissão, como eu disse, que não está isento nessa situação seria a agricultura primária. Uhum. Então tá joia. Marina, você tem alguma coisa para dizer ainda? Acho que eu disse tudo. Se não tem mais dúvidas, eu vou deixar um pouco para semana, para quarta-feira. Para quarta-feira, para a gente colocar. Sempre tem bastante coisa, a gente vem. Quem tem profissão regulamentada, quer que a gente dê o conselho. Você quer entrar? Eu até teve gente aqui, vamos ver se na quarta-feira a gente pode deixar entrar também as pessoas. Mas eu convido de novo vocês amanhã. Para estar presente, nós teremos um college de Ontário, George Brown, que vai estar conosco, que a gente vai estar falando. Esse é um college público, então ela vai estar falando para a gente dessas oportunidades. E Marina, novamente, na quarta-feira, vamos falar com os pais. Pais que gostariam de mandar os seus filhos. E exatamente, eu quero que meu filho seja engenheiro, advogado, não sei o que, não sei o que. Ou não é isso que ele quer ser, da tecnologia, enfim, dá ideias do que os pais podem fazer, né, Armando e Marina? Isso a gente vai fazer na quarta-feira, falar com os pais. Amanhã, então, a Jéssica, do George Brown, vai estar conosco, comigo e com o Armando. Marina, muitíssimo obrigada pela tua presença, como sempre, trazendo sempre informações, uma pessoa que está no meio, entende muito e que a gente confia bastante, a Selke e a Marina Mônaco. Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero vê-los no Canadá. Exatamente, o mais breve possível. Armando, muito obrigada para você Foi um também. prazer. Nós vamos amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, gente. 6, 7 horas da noite, a gente tá aí se encontrando. Um beijo grande para todos. Deixa o seu sininho da notificação. Amanhã a gente se encontra. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Marina. Tchau.